E aí galera, professor Marcos aqui para mais uma aula para vocês e hoje o nosso tema é commodities. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre este termo, seja em notícias ou na leitura de livros, quando é abordado aí a questão econômica de alguns países, as relações comerciais entre alguns países, etc. E hoje eu vou explicar para vocês alguns tópicos importantes sobre este tema. E de início, como eu sempre faço, eu gosto de explicar bem os termos, os conceitos, para que vocês fixem esse conhecimento na cabeça. Então, o que são commodities? Né? Eu coloquei aqui, primeiro tópico, um questionamento. Quando nós falamos em commodities, nós estamos nos referindo a produtos do setor primário, produtos da agropecuária e da mineração, que são comercializados a nível global e o valor é cotado por bolsas de valores. Exemplo de commodities: soja, ferro, o petróleo. Tem outros, tá? Mas eu coloquei estes três aqui. As commodities, elas tiveram um papel muito importante na ascensão econômica de países emergentes, como o Brasil, a Argentina, o México, que tiveram um crescimento econômico muito por conta da exportação destes produtos. O Brasil, ele se beneficiou bastante do famoso boom das commodities. Nós somos grandes exportadores de soja, de ferro, de petróleo, e isso nos fez crescer economicamente, tá? Em termos de PIB, de produção econômica. Então, isto é commodities, produtos do setor primário, da agropecuária e da mineração, que são comercializados mundialmente e os valores são cotados nas bolsas de valores. E como os valores são cotados nessas bolsas de valores, acaba que o valor ele não é comercializado de forma diferente. Então, se o barril do petróleo subiu, né, 10 dólares, isso quer dizer que todos os países vão também subir o preço deste produto, né, caso eles exportem. Outro detalhe é que a variação de preço das commodities, elas refletem em toda a economia. Elas acabam trazendo aí consequências para a economia de modo geral. Eu vou citar aqui um exemplo que eu acredito que é o mais relevante, a questão do petróleo. O petróleo, como é o grande recurso energético do mundo. Quando ele sobe de preço, nós temos um impacto na economia de modo geral. Veja só o Brasil. O Brasil ele depende muito do transporte rodoviário. Então, quando o petróleo sobe de preço, o combustível sobe de preço, os produtos sobem de preço porque o frete ele sobe e acaba trazendo consequências na economia de modo geral. Então, o preço destes produtos, eles refletem a economia de modo geral. O ferro que é o mineral básico para fazer o aço, produto que é utilizado em vários bens de consumo, principalmente os duráveis. Quando ele sobe de preço, os produtos que derivam deste minério vão subir de preço, obviamente. Então, as commodities têm este impacto na economia. Outro ponto: o mercado mundial de commodities é controlado por um restrito conjunto de trade companies. O que são as trade companies? São empresas de venda, elas fazem a mediação da comercialização entre os produtores, as empresas que produzem estes produtos e os países que compram estas commodities. No Brasil nós temos grandes trade companies, eu coloquei aqui alguns exemplos como a Bunge Brasil, a Comesport e a Flagril. E aqui eu trago para vocês a relação dos principais exportadores, os que vendem, e os principais importadores de commodities no mundo, são dados de 2020. Então vejam aqui, entre os principais exportadores, nós temos em primeiro lugar Estados Unidos, perdão, em primeiro lugar a União Europeia, os países que compõem a União Europeia, em segundo os Estados Unidos e olha só, em terceiro lugar aqui, o Brasil. Nós somos o terceiro maior exportador de commodities do mundo. O Brasil ele se destaca na exportação de muitos produtos. Como eu falei para vocês, isso foi muito importante para o crescimento econômico, né, da economia brasileira ali no início dos anos 2000. E entre os compradores, nós não estamos. Entre os principais compradores, o Brasil não se encontra. Nós temos a União Europeia como grande comprador de commodities, a China, Estados Unidos.
E vale lembrar que a China é o nosso principal parceiro comercial hoje. Então, quem mais compra commodities do Brasil é a China. Superou aí esse posto, né, que pertencia aos Estados Unidos. Aliás, conseguiu esse posto que pertencia aos Estados Unidos. Então, o Brasil é um país que se destaca na exportação de commodities. Nós não somos um exportador de produtos industrializados de alto valor agregado, de tecnologia, como os países ditos desenvolvidos, mas somos um grande exportador de commodities.